Pessoal, nessa videoaula eu vou focar em explicar quais são as características do profissional de marketing da atualidade e qual é o conjunto das principais tarefas realizadas por esses profissionais. E quem é esse profissional de marketing? A ideia, gente, é que a maioria das pessoas que atuam hoje em empresas e organizações, para que a empresa consiga ser realmente orientada para marketing, todas as pessoas lá dentro têm que pensar, de certa forma, em ter uma orientação para o mercado, entender o seu cliente interno, externo, entender a razão de ser daquela empresa e como ela gera valor para o mercado. Isso significa que todo mundo vai ter que fazer um pouco de marketing. É claro que nem todos vão fazer isso bem feito e nem todos vão ser os principais responsáveis por esse processo. Mas uma empresa orientada para marketing não tem o profissional de marketing. Ela tem que fazer marketing em todas as suas atividades. Ela tem que buscar gerar resultados para o cliente em todas as suas ações e estratégias. Bom, e o que mais nós podemos dizer desse profissional de marketing na atualidade? Esse infográfico aqui, ele apresenta um pouco dessas características que traz de novo aquela dualidade que eu apresentei para vocês, que é a dualidade artística e a parte mais científica do profissional de marketing. O que nós podemos dizer é que, atualmente, o profissional de marketing, um bom profissional de marketing vai ser aquele responsável por grande parte das ações de marketing dentro da empresa, ele tem que ter um conjunto de habilidades e competências ambivalentes e, de certa forma, até antagônicas. Então, algumas habilidades que expressam essas características do profissional de marketing. Então, do ponto de vista artístico, né? Então, você saber escrever bem, você fazer um conteúdo de vídeo, de áudio, né? Saber trabalhar com imagens, apresentar bem aquelas suas ideias, fazer uma boa gestão de mídias sociais, né? Então não só fazer a promoção lá, o impulsionamento nas suas redes sociais, mas também você fazer a gestão do relacionamento, responder às dúvidas, saber responder da maneira adequada àquele seu público. Então esses fatores representam bem uma parte mais artística do profissional de marketing. E a própria ideia de você fazer campanhas usando e-mail marketing, que são bem aí muito mais artísticas da forma de você pensar o design e as práticas do que necessariamente algo muito concreto e objetivo. Por outro lado, do lado cientista, nós temos ali uma série de habilidades interessantes, como, por exemplo, a capacidade de criar métricas e indicadores de performance de marketing, avaliar o desempenho das suas ações. E aqui eu não falo só de retorno financeiro, mas sim criar indicadores diversos para avaliar o desempenho das suas ações, seja ele em alcance da sua mídia, seja ele em termos de participação de mercado, indicadores como, por exemplo, crescimento de vendas e assim por diante. Também, o profissional de marketing tem que ter conhecimento de operações, logística e principalmente finanças. Então, o profissional de marketing que não sabe traduzir suas ações de marketing em resultados financeiros, ele não consegue demonstrar o valor das suas ações para aqueles tomadores de decisão, que vão olhar ali números, normalmente números financeiros. Então, o profissional de marketing também tem que conhecer esse aspecto financeiro e operacional do negócio. Além disso, o uso de analíticas, então saber criar estatísticas, gráficos, tabelas, modelos de inteligência artificial, a capacidade de você extrair informações de enormes bancos de dados, cada vez mais disponíveis para o uso dos profissionais. Então, essa também é uma habilidade cada vez mais importante para um profissional de marketing. E ainda de forma mais focada, nós podemos falar do desempenho de campanhas. Então, como você traduz não só o desempenho geral da sua estratégia, mas de campanhas específicas, e até mesmo calculando lá o retorno de investimento de marketing daquela campanha ou daquela ação em específico. Pois bem, como vocês podem observar aqui, esse conjunto é muito amplo de habilidades e é muito difícil que um profissional consiga desenvolver todas elas ao mesmo tempo. É muito comum as pessoas acabarem escolhendo um desses lados, ou um lado mais artístico, ou um lado científico. Inclusive, o padrão típico de um profissional de marketing tem mudado muito nas últimas décadas. Se antes nós falávamos do profissional de marketing que ele vinha de áreas de publicidade, de propaganda, de comunicação, cada vez mais profissionais que vêm de áreas como ciência da computação, engenharias, eles vão ter espaço dentro dessa área, justamente porque, com o advento de novas tecnologias, esses elementos mais concretos têm se tornado cada vez mais importantes para o desenvolvimento de estratégias de marketing. Ou seja, cada vez mais nós teremos profissionais de marketing que
Ao invés de trabalhar somente com o lado artístico, eles podem até ter somente ou ter mais um lado científico daquele marketing, conhecimentos mais hard, mais concretos. Esse é um padrão muito comum que a gente tem observado na atualidade. Bom, sendo assim, esse profissional de marketing, o que ele vai fazer efetivamente? Ele vai buscar informações sobre clientes, mercados, tendências, concorrentes e vai colocar em prática aquelas ações para facilitar as trocas sociais. E ao fazer esse processo de troca social, facilitar esse processo, basicamente o profissional vai ter como tarefa gerenciar a demanda do negócio. E quais são os tipos de demanda que o profissional de marketing pode gerenciar? Bom, basicamente nós temos 8 tipos de demanda que o profissional de marketing pode encontrar e ele deverá tomar ações diferentes para cada tipo de demanda. A primeira demanda inexistente. O que seria demanda inexistente? Você tem uma oferta que não vai ter demanda no mercado, que ninguém vai querer ou ninguém vai estar disposto a pagar por ela. Qual que é a tarefa do profissional de marketing aqui? Basicamente, identificar que não existe demanda para aquela oferta, que você vai perder dinheiro se você fizer aquilo, lançar aquele produto, e a partir daí ele propor ou alterações na sua oferta para que ela tenha demanda, ou mesmo propor que aquela oferta não seja lançada no mercado. Aqui tem um material muito interessante que fala sobre os maiores produtos que não deram certo, e esse exemplo aqui é um sistema operacional da Microsoft, que chamava o Microsoft Bob, e a ideia dele era tentar tornar mais amigável a utilização do sistema operacional. Mas ele não era tão simples de ser operado e acabou gerando muitos problemas para os usuários e depois disso ele foi descontinuado. Um outro exemplo de demanda é o que a gente chama de demanda latente. Demanda latente é quando você percebe que existe uma demanda num determinado local que não está sendo bem atendido pelas ofertas existentes ou pelos concorrentes existentes. Normalmente, a gente pensa em demanda latente como grandes inovações disruptivas que vão entregar algo para o mundo que o mundo nunca viu. Mas, na verdade, uma demanda latente pode ser algo muito mais simples. Quando você identifica que numa região as pessoas querem alguma coisa e ali não tem ninguém para oferecer aquele serviço, ali tem uma demanda latente, ali tem uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de mercado. Então, a demanda latente ela pode ser, por exemplo, uma cidade que não tem comida japonesa, não tem restaurante de comida japonesa e você sabe que as pessoas ali querem comer comida japonesa. E aí você vai e abre seu restaurante. Então você identificou uma demanda latente de um produto corriqueiro, nada especial. Mas ali existia uma demanda latente. Qual que é o papel do profissional de marketing aqui? Um dos mais importantes, achar as oportunidades de mercado. Saber ver onde está uma lacuna que pode ser preenchida com uma oferta. O que seria demanda negativa? É quando as pessoas têm repulsa por aquela troca social. Por exemplo, doar sangue. As pessoas têm medo, elas têm receio de doar sangue. Qual que é o papel do profissional de marketing? Tentar diminuir os receios e criar mais incentivos para que as pessoas realizem aquela troca. Para que as pessoas, por exemplo, doem mais sangue. O que seria demanda em declínio? É quando, por questões sociais ou demográficas, aquele seu mercado está desaparecendo, ou mesmo tecnológicas. Então, por exemplo, uma demanda em declínio foi o exemplo das máquinas de escrever com o advento dos computadores. Com o advento dos computadores, as máquinas de escrever se tornaram obsoletas e a demanda iria cair ao longo do tempo. Qual que é o papel do profissional de marketing aqui? Ou ele vai tentar dar um novo significado para aquele produto, ou repaginar aquele produto para que ele volte a ter uma demanda, que é algo que a gente chama de reposicionamento da oferta. Então, se a demanda está em declínio, você identificou essa tendência, você pode falar, olha, eu vou sair desse mercado porque ele está caindo aqui, não vou continuar investindo, não tem como continuar, vamos para outros mercados. Ou então, você pode buscar o reposicionamento da sua oferta, ou seja, trazer um novo significado para aquela sua oferta no mercado. Temos ainda a demanda excessiva, que ocorre quando a demanda é superior à sua capacidade de oferta. Esse é um ponto essencial da demanda excessiva. Mesmo que você queira atender a demanda, você não conseguiria por uma limitação física ou operacional. O exemplo típico são dos eventos. Você tem um número de ingressos disponíveis. Se aquela demanda for muito maior do que o espaço físico que cabe no espaço, você vai ter que ter uma forma de lidar com esse excesso de demanda. Isso pode ser feito de diferentes formas. Por exemplo,
você pode criar um mecanismo que seja mais justo para que as pessoas façam lá o sorteio daqueles ingressos na Copa do Mundo. Ou pode ser, por exemplo, feito criando categorias de serviços ou mesmo criando agendamentos para aqueles clientes. Isso pode diminuir um pouco o problema da sua demanda excessiva. Então, o papel do profissional de marketing aqui é fazer uma seleção que seja ao mesmo tempo justa e efetiva para reduzir os prejuízos para os clientes que não vão conseguir ser atendidos por aquela empresa. Nós temos um outro exemplo que é a demanda plena. O caso da demanda plena é quando você tem uma demanda que está no nível que a empresa quer atender. Ela está ali, não quero atender, vender mais, eu estou vendendo quanto eu gostaria. O caso dos imóveis ali na década de... nos anos 2010, 2011, ele estava ali no período de demanda plena. Praticamente todos os lançamentos imobiliários eram vendidos na planta, né? Então, naquele momento, a gente tinha as empresas basicamente vivendo esse momento, mas normalmente o que se fala como papel do profissional de marketing na demanda plena é que ele deveria ser capaz de alinhar melhor os objetivos estratégicos ao público-alvo que ele tem atendido. Qual que é o grande problema da demanda plena quando você fala assim, eu estou satisfeito com a minha oferta e não vou fazer nada para atender mais essa minha oferta? Bom, aqui o grande problema é o seguinte, imagine, vou pegar um exemplo, imagine que você tem um restaurante, né, uma churrascaria, que vive lotada. É a única churrascaria da cidade ou do seu bairro, e ela vive lotada todo final de semana, tem gente na fila esperando. As pessoas ficam horas na fila esperando para serem atendidas. O que qualquer pessoa olhando aquilo poderia perceber? Opa, uma oportunidade. Já que ele não quer aumentar sua capacidade de atendimento à demanda, ampliando o seu restaurante, eu vou abrir um restaurante na frente dele. Ou seja, se você tiver uma demanda plena e achar que está feliz e satisfeito com aquela sua oferta, você vai dar espaço para um concorrente. E pode ser que esse concorrente ele não esteja satisfeito só com a demanda extra que ele vai atender que não está indo no seu restaurante, mas vai querer pegar o seu restaurante. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente pensa na gestão de demanda. Muitas vezes as empresas ficam paradas achando que está tudo bem, está ótimo aqui, não quero mais do que isso, mas se ela não correr atrás de aumentar a sua capacidade de oferta, ela corre o risco de abrir mão para a concorrência. E quando a concorrência ficar forte, pode ser que ela não consiga competir com essas empresas. No mercado de ensino superior, isso aconteceu de maneira muito forte. No final dos anos 2000, basicamente, antes disso, nós tínhamos basicamente instituições que viviam num oligopólio, que não permitia a entrada de novos concorrentes. Os conselhos estaduais de educação barravam a criação de novas instituições e novas vagas, e era um mercado fechado. E a partir dos anos 2000, com a criação do MEC e também a permissão que instituições de ensino fossem estabelecidas como empresas, o que aconteceu é que várias empresas começaram a surgir, como o Grupo Ânima, Grupo Anhanguera, Croton, e essas empresas elas começaram a crescer indo para vários locais e começaram a pegar aquela demanda que também explodiu no período. Então tinha muita gente começando a fazer curso superior. E durante um período ainda tinha mais gente querendo fazer curso superior do que de vagas no sistema de ensino. A partir dos anos 2005, a partir de 2005, 2006, isso começou a mudar. Aquela demanda que ficou represada durante décadas no Brasil, ela passou a ter uma demanda que era menor do que a capacidade de oferta. E aí, nesse período, em um período muito curto de tempo, a maior parte das instituições tradicionais de ensino foram à falência. Então, a maioria das instituições de ensino que hoje ainda tem aquele nome tradicional, elas faliram porque elas eram geridas por fundações sem fins lucrativos, que faliram e foram adquiridas por empresas desses grupos. Então, se nós pegarmos exemplos em Belo Horizonte, praticamente não existem mais instituições desse tipo, tirando uma instituição muito forte, que é mantida por uma igreja, que tem um poder muito forte econômico e político, tirando ela, praticamente todas já não são mais instituições de origem. Ou seja, elas dormiram no tempo e aí quando vieram concorrentes que, com essa abertura de mercado, se tornaram fortes, elas depois não conseguiram mais competir. Elas ficaram décadas paradas no tempo e depois disso elas não tinham mais condições de fazer frente a essas novas empresas no mercado. Bom, um outro exemplo que é a demanda irregular. O que seria esse caso?
é quando a demanda varia ao longo do dia ou ao longo do tempo. Um exemplo típico de uma academia que está mais cheia de noite do que no meio do dia, ou o exemplo típico de um hotel que tem mais demanda nos períodos de férias do que no período que não é de férias escolares. Qual que é o papel do profissional de marketing aqui? Tentar regularizar essa demanda, criar incentivos para que mais pessoas utilizem o serviço no período de baixa e que crie desincentivos para as pessoas, para todo mundo viajar sempre no mesmo período. Um exemplo típico é você ter preços diferentes em diferentes épocas do ano, mas você também pode criar outros tipos de mecanismo, como ofertas específicas, visando atrair pessoas para aquele período de menor demanda, dado que essa sazonalidade da demanda gera muitas dificuldades operacionais para as empresas em termos de número de funcionários, ociosidade e assim por diante. E finalmente nós temos a demanda indesejada, que é quando as pessoas querem alguma coisa e você quer criar, só que aquele produto ou serviço faz mal, ou ele traz algum prejuízo. E aí, muitas vezes, criam-se políticas públicas para desincentivar as pessoas a adquirir aqueles produtos. É o caso de bebidas alcoólicas, cigarros, drogas como um todo, em alguns países, em muitos países, uso de armas e assim por diante. Então, demanda indesejada é basicamente quando tipicamente gestores públicos ou instituições e organizações sem fins lucrativos tentam criar incentivos para que as pessoas não realizem aquele comportamento. E a gestão da demanda, ela perpassa basicamente pela gestão do processo de marketing, que trata-se do conjunto de tarefas para que você consiga alcançar seus objetivos empresariais. Esse modelo, extraído do livro do Urdan e Urdan, de marketing estratégico, ele explica de maneira esquemática o que vem a ser o processo de marketing, que inicia com análise do contexto externo e interno da empresa, para depois definir uma série de fatores estratégicos, sejam eles relacionados ao seu segmento de mercado e os mercados que você vai atuar, como você vai posicionar, vai apresentar a sua empresa para esse mercado com uma proposta de valor e, finalmente, a definição de outras estratégias competitivas. Nesse contexto, nós estamos falando da parte estratégica do processo de marketing. Enquanto, numa etapa subsequente, você iria desdobrar essa sua estratégia de marketing em estratégias e táticas específicas dentro do que nós chamamos de mix de marketing. O mix de marketing nada mais é do que representado pelo acrônimo 4P, que é produto, preço, praça e promoção. Então, essas estratégias de marketing depois vão se desdobrar em diferentes ações para o produto, para a forma de você entregar aquele produto no mercado, seus canais de marketing, a sua estratégia de precificação e como você vai estabelecer suas condições de pagamento para o mercado e também, finalmente, como você comunica aquela sua oferta para o cliente. Ao fazer esse processo estratégico de marketing e o processo tático da gestão do composto de marketing, você espera obter algum tipo de resposta para o consumidor, que é entregar para ele algo que seja valioso e deixá-lo satisfeito com a sua oferta. E esses são os fatores fundamentais que vão permitir a empresa alcançar um desempenho empresarial superior no mercado. Pessoal, nessa aula eu falei sobre o perfil do profissional de marketing e sua principal tarefa, que é gerir a demanda. Isso é o ponto de partida para que começemos a pensar o processo estratégico de marketing. E para isso nós teremos que entender como o conceito de marketing se associa ao conceito de estratégia, que será visto nos próximos encontros. Por isso é tudo, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!